Ana, quer fazer a página pra gente? Oi, faço. Faz pra gente. Faço. Vou só te pedir pra você fazer a prece inicial e aí a gente prossegue pra página. Tá, vamos lá. Pode? Pode sim. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por mais essa noite de estudo, que possamos, Senhor, buscar interiorizar todos esses ensinamentos, colocá-los em prática. Sabemos as nossas dificuldades, mas estamos, Senhor, cada vez mais nos esforçando e nos amparando nos seus ensinamentos. Obrigada, Senhor. Com esta prece, pedimos, Senhor, a tua ajuda, o teu amparo para mais uma noite de estudo, segundo a tua paz e harmonia. E assim pedimos por dar por iniciada a reunião do estudo do Livro dos Médiuns na tua paz e harmonia. Que assim seja. Bem, então Graças a vamos lá, né? Deus. Ganhar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Está em Marcos, capítulo 8, versículo 36. As criaturas terrestres, de modo geral, ainda não aprenderam a ganhar. Entretanto, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. É indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Recomendou Jesus aos seus tutelados procurassem, insistissem. Significa isso que o homem demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Toda perturbação, nesse sentido, provém da mente viciada das almas em desvio. O homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a se conquistar para uma esfera mais elevada. Nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na aquisição da doença destruidora. Se consegue amealhar, juntar possibilidades financeiras, tenta assambarcar, monopolizar os interesses alheios. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho. Salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucros almeja, deseja, a que fim se propõe em suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, convencionais, aparentes, relativamente a situações passageiras ou a patrimônios fadados ao apodrecimento, renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te dão, que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Eu vou deixar você comentar. Quiser comentar também, pode me interromper, por favor, fica à vontade. É muito difícil para todos nós compreendermos o que temos que fazer aqui na Terra, o que temos que nos aperfeiçoar. Não existe manual, ninguém vem com manual, né? Então, Jesus, todas as vezes que falava sobre os objetivos da vida, falava sobre os exemplos da vida, falava claramente os ideais que deveríamos animar, ele sempre buscava destacar que tudo está escrito de certa forma até mesmo na natureza e que a nossa falta de sensibilidade é que não nos permite perceber
o nosso real objetivo, o nosso real aproveitamento. Então, desde criancinha, todas as crianças são treinadas e capacitadas a ganhar. Entre em jogos de disputa, entre disputas por brinquedos, entre disputas por atenção, né? Se quer a atenção da mãe, quer a atenção do pai, você entra numa disputa com o irmão, com a irmã, para disputar a atenção. Afinal de contas, são poucas horas que você pode dispor daquela presença daquela outra pessoa. Então você vai lutar para ter aquele princípio. Só que essa é a vida de infância, né? Essa é a vida de infância. A fase adulta, a fase mais consciente, não diria nem mais consciente, mas a fase adulta do espírito reencarnante, ele começa a planejar a sua própria vida. E planejar a sua própria vida, é claro que é natural, todos procurem qual é a função, qual é a atividade que ela irá desempenhar, quais atribuições que ela quer exercer, como será a vida dela de relação com outras pessoas. É totalmente natural estabilizar e estruturar a vida. É totalmente natural. Aqui ele não está falando sobre isso, ele tá falando de um sentimento diferente que surge, que é o sentimento de ter que ganhar. Você tem que ganhar mesmo. Então você observa uma fazenda, você passa com um carro do lado de uma fazenda. Nossa, o objetivo da minha vida é eu chegar aos 50 anos e comprar essa fazenda. Como é que o único móvel, o único drive, o único objetivo real daquela pessoa é alcançar aquela fazenda? Não, tem pessoas que vivem assim, o objetivo é comprar aquela fazenda, é comprar aquele carro, que eu vou conseguir impressionar aquela mocinha lá que eu achei tão bonita, e ela só vai querer ter preocupações comigo, atenção para mim, se eu for dono daquela fazenda, dono daquele carro. A pessoa sai criando uma série de fantasias na cabeça, uma série de ideias na cabeça, achando que objetos materiais irão guiar e controlar o coração do outro, pode guiar o interesse também de ganhar aqueles objetos, mas não tem como guiar e controlar o interesse de um coração. O coração se cultiva, e cultiva com sacrifício, com empenho, com zelo, com carinho, com atos fraternos, com preocupações uns para com o outro. Não é uma construção de uma encarnação, é uma construção de milhares de anos. Quer um casamento venturoso, quer algo maravilhoso? Ué, se empenha durante 1000 anos com alguém, num projeto, e por que não? Você vai conseguir regar suficiente o coração do outro para que ambos possam aprender a amar. Né? Todos nós temos essa deficiência. Então, por vezes, observamos o objetivo do outro ganhar acesso a questões materiais e achamos que podemos manipular isso. Então, quando Emmanuel vem trazer para a gente essa mensagem, ele está deixando bem claro, presta atenção quais são os valores que você anima para a sua encarnação. Por que você não quer buscar viver quem você realmente é? Reconhecer quem são os seus reais valores? Olhar para dentro de você, reconhecer os seus próprios defeitos, olhar para essa escultura que você está esculpindo durante milhares de encarnações e observar ela e falar, peraí, não é que isso aqui precisa de regeneração? Não é que essa obra agora precisa ser regenerada? Eu já não estou satisfeito com ela? Está com umas rachaduras? Tem uma coisa que eu achava perfeita, mas na verdade olhando melhor com outra luz, especialmente com a luz divina, você vê que a obra está torta. Você achava que estava reto, mas está torto. Você não consegue ver. Você observa, olha aquela estátua e você acha que está perfeitamente, corretamente projetada, corretamente bem construída. Estamos falando da estátua que é o nosso mundo interior, que é cada um de nós. Então nós temos que fazer o esforço, em primeiro lugar, reconhecer isso. O que é o drive da pessoa, o que é o drive, qual é o nosso real intuito. Por exemplo, você pode chegar, e imaginar, não, no meu local de trabalho, o meu objetivo é ser o diretor. E qualquer pessoa que se enfiar na frente, o meu objetivo é passar por cima dessas pessoas, custe o que custar, para que eu possa alcançar o meu desejo central. Só que se o seu desejo central não está alinhado com os seus objetivos que você mesmo traçou antes de reencarnar,
E não se enganem, todos nós traçamos nossos objetivos antes de reencarnarmos. Quando não cumprimos, quando não exercemos, é porque temos uma dificuldade muito grande em reconhecer e valorizar o recurso ofertado, as possibilidades ofertadas, porque às vezes a possibilidade ofertada, o recurso ofertado, vai ser a dificuldade, vai ser situações adversas. E nessa condição adversa, você segue cumprindo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Você segue exercendo e treinando a sua consciência para... Tinha mais alguém para entrar aqui? Foi. Para ser mais benevolente para com todos. E começa a se reconhecer, caramba, não é que às vezes eu estou mais preocupado com coisinhas materiais do que com o coração do outro? Nossa, ela quebrou aquele prato. A pessoa quebrou aquele prato que eu tanto gosto. Eu fiquei super revoltado com aquela pessoa. Porque o seu objetivo era manter a posse daquele prato. Era manter a posse material de objetos. Só que nada aqui no mundo nos pertence. Tudo pertence a Deus. Tudo é empréstimo. O corpo perispiritual é patrocínio. Nós não podemos fabricar fluido universal. Ninguém que tem condições de pegar o fluido cósmico universal, extrair pegar o fluido cósmico universal que só Deus produz, transformá-lo em fluido universal para poder constituir corpos perispirituais. A gente não tem esse poder. Não nos é cabível esse tipo de participação na criação. Ainda. Como Jesus muito bem falou. Ainda. Pode fazer muito mais. Mas ao invés de tentarmos ganhar em relação à experiência que está sendo patrocinada, acreditamos que o princípio que devemos viver é o princípio da filosofia materialista. E na filosofia materialista, você tem que ganhar sempre. Você tem que ser o primeiro aluno. O terceiro é mais do que o penúltimo, é o penúltimo do último. É a situação difícil. Então, quando você para observar, em sala de aula, você bota um contra o outro. Você chega e fala, olha só, vocês todos tiraram nota ruim, mas olha só esse aluno aqui exemplar. Ela tirou 10. Por que vocês tiraram 3, 2, 1? Se ela conseguiu, por que vocês não conseguem? Para quem está com dificuldade, você está jogando aquela pessoa que estudou, que se esmerou, que realmente se envolveu, que se doou para aquela atividade, você está jogando ela contra os alunos, outros alunos. É óbvio que o professor não faz com essa intenção. O professor faz com esse, tentando estimular que é possível, que a prova é possível de alcançar uma nota boa. É possível, desde que você se dedique, se esforce. Tudo é esforço, luta e conquista. Conquistar algo não tem como vir de graça, não tem como surgir de graça. Então, nesse hábito de querer ganhar facilmente, por vezes a consciência cria elos de lógica sem sentido algum. Por que sem sentido algum? Por vezes a pessoa pensa, peraí, o meu objetivo central é me tornar um diretor rico e famoso e com muito dinheiro e com muitas possibilidades. Ok, a pessoa cismou que esse é o objetivo dela de vida. Ela vai fazer as loucuras mais absurdas para manter essa ideia fixa, para manter essa ideia central. Agora, e tem diversos dizeres populares, né? Tem até dizeres populares nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro. Você perder um pouco de dinheiro não é nada. Você perder um pouco de saúde, é possível você fazer uma gestão, é possível você se adaptar quando você perde um pouco de saúde. Mas quando você perde o seu caráter, não tem volta. A pessoa vai a encarnação inteira nessa descida de ladeira. Por quê? Porque a pessoa cismou com uma ideia fixa. E quem tratava muito isso muito bem no passado era o teatro grego. Já contei isso aqui várias vezes. Tem uma peça famosa do teatro grego, que era uma pessoa que foi colocada no orfanato, e essa pessoa ficou muito triste, aos poucos foi conseguindo, virou adulto, foi crescendo, e o objetivo de vida dele
era tomar o poder de quem tinha poder para ajudar os próprios familiares dele. Ele queria encontrar o pai e a mãe, biológico, e auxiliar eles, porque eles não puderam cuidar dele financeiramente. Então deixa eu reverter esse problema todo aí e eu vou ajudar eles. Na força e na raça, eu vou impor ódio, impor uma série de coisas alucinadas para ganhar o objetivo de cuidar dos meus genitores biológicos. Né? E como é que termina essa história do teatro grego? Eu estou só acelerando, né? Que depois vocês podem buscar essa história. Como é que termina essa história do teatro grego? Realmente ele conseguiu alcançar. É uma pessoa muito empenhada, muito focada, muito determinada. E o que aconteceu? Ele juntou exércitos, ele marchou sobre cidades, destruiu cidades, pilhou cidades. Mas só que um dia ele invadiu uma cidade onde habitava o pai e a mãe dele. E ele entra nessa cidade e acaba assassinando os próprios pais. Não era esse o objetivo dele. Então, o teatro grego, como é que chamava essa palavra? De pecado. Na tradução literal para o português, a palavra é a origem da palavra pecado. O que ele está falando? Cuidado com as suas ideias fixas. Porque uma ideia fixa, absoluta, pode ser que você esteja redondamente errado e você vai viver até os últimos segundos da sua encarnação totalmente errado e achando que está fazendo totalmente o certo. Então, esse aspecto do ganhar ainda reside nesse problema essencial. A gente não reflete sobre os nossos próprios valores. A gente não reflete sobre as nossas próprias chamadas verdades, que a nossa consciência não só aceita, como anima e concilia e se empenha na direção do que a gente acredita. Pode falar, Lene. Toseli, boa noite a todos. Boa Toseli, noite. nesse ganhar não leva a pessoa à frustração? Sim, leva à frustração, com certeza. Com certeza. Mas, por exemplo, se a pessoa. Mas geralmente a pessoa fica frustrada quando ela não ganha. Ela não ganha o que ela quer. Só que aí tem uma frustração que é a maior de todas, que é quando ela desencarna. Quando a gente desencarna, vem a frustração absoluta. Porque aquela casinha que você tanto ama não existe mais. Foi vendida, outra pessoa mora lá. Aquele carro que você achava que era o sonho da sua vida, é o carro que você polia todos os dias, era o objeto mais maravilhoso que você queria conquistar, que você dizia que era seu, não é seu mais. A página está falando, cuidado aonde você vai apontar e vai residir o seu coração. Se você residir o seu coração numa ideia falsa, logo depois o seu coração está despedaçado. É bem nesse sentido. Então é lógico que existe frustração. Alguém que é assim, eu queria tanto pintar toda a minha casa. Eu queria tanto comprar uma casa maior. Aí tem uma casa pequena, eu queria tanto comprar uma casa maior. E a pessoa cisma na cabeça dela que a estrutura de felicidade é viver numa casa de 3 quartos. A pessoa não aguenta limpar a casa que tem um quarto e sala. A pessoa não aguenta as tarefas da casa. Mas ela quer uma casa igual de 3 quartos. Por quê? Sabe lá Deus por quê? A pessoa enfiou na cabeça que ela tem que conquistar uma casa de 3 quartos. Só isso vai trazer a felicidade para ela. E a pessoa fica, trabalha 12 horas, 18 horas por dia, se esforça, trabalha sábado, trabalha domingo, se empenha profundamente. Sim, ela conquistou aquela casa. Ela comprou aquela casa de 3 quartos que ela queria. Só que a casa vai ficar para trás, a casa não nos pertence. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Agora, será que quando ela estava trabalhando tão intensamente, tão aprofundadamente, a pessoa estava consciente de que tipo de treinamento, trabalho estava exercendo nela mesma e que ela deveria exercer durante o trabalho? Ela trabalhava com ódio, com raiva? Ela odiava fazer as funções? Não via a hora de ir embora? Tudo que fazia, fazia com raiva? Tinha raiva de todo mundo? Prejudicava a todos? Porque ela tem que ganhar o objetivo dela. Então, para ganhar o objetivo dela, tem que reduzir a concorrência. Começa a surgir um monte de lógicas alucinadas. Para poder eu conseguir tal proveito, eu tenho que destruir outros.
Se eu destruir a concorrência, beleza, as minhas chances melhoram. E assim vai, aí a loucura vai se instaurando. A pessoa começa a viver critérios de lógicas que não têm verdade. É sobre isso a página. Cuidado para não viver critérios de lógicas que não têm verdade. Nem tudo que tem lógica tem verdade. Mas toda verdade tem lógica. Esse é o problema. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem sempre falou isso foi o Cristo. Ah, mas que verdade é essa? A verdade absoluta só pode ser a luz divina absoluta. Ah, como assim? Você não é capaz de refletir luz divina direita. Você reflete mal pra caramba. O seu espelho, que é a sua consciência, tá todo empenado, tá sujo, tá falhado, né? Você tem que revestir o vidro na parte de trás com uma estrutura de tinta à base de metal. Assim que você fabrica espelho. Não existe espelho, né? Na verdade é um vidro com uma estrutura de metal atrás, em forma líquida, né? Como uma tinta. E quando ela seca, né? Você consegue metalizar o vidro e aí você consegue ver o reflexo que a luz gera. Tá, mas todos nós somos, assim explica, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, todo pensamento, todo ato de pensar é uma forma de espelho. Você está refletindo imagens que você recebe. Agora, se tudo que você enxerga está distorcido, tudo que você vai agir de forma distorcida. Esse é o grande problema. Então ele está falando do sentimento principal, que é o drive. É o que te move. Qual é o teu móvel? Ah, não, eu só vou trabalhar todo dia de manhã porque eu quero conseguir tal coisa. Quando eu conseguir tal coisa, eu ganhar tal coisa, poxa, eu vou alcançar a felicidade. Aí diversas almas chegaram nesse ponto. Conquistaram tudo que você possa imaginar aqui na Terra. E não conseguiram achar essa tal da felicidade. Porque ela não está em ganhar. Ela não está em ganhar. Ganhar objetos, ganhar poder, ganhar posses. Ela está em ganhar experiências no bem, experiências no amor, experiência em superação, experiência em se conectar com outras consciências, ganhar experiência em amparar os outros, em estar fraternalmente conectados com o único caminho que leva a Deus. Não existe outro caminho. É o próximo. É o próximo. Não tem outro caminho. Você nunca vai ter uma relação. Eu vou ter uma relação direta com Deus. Eu vou evoluir diretamente para Deus sozinho, sem me relacionar com ninguém. Boa sorte. Quer viver essa ilusão? Boa sorte. Não tem como. É impossível. O projeto divino é brilhante. Você só vai evoluir. Você só vai marchar para Deus se você conseguir entender o caminho. E Jesus deixou claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí todo mundo imaginou o seguinte, então é só aceitar Jesus, aceitar o que ele está falando e está tudo certo? Não, você vai ter que seguir o caminho dele. Você vai ter que fazer as renúncias que ele fez. Você vai ter que aprender a se sacrificar pelo próximo. Você vai ter que aprender a ser fraterno. Você vai ter que se aprender amoroso em condições adversas. Você vai ter que aprender a amar como ele amou. Fica todo mundo achando que não, é só aceitar Jesus. Eu vou concordar com ele. Eu vou falar assim, sim, Jesus, eu concordo com você. Esse seu pensamento até que está interessante. Gostei. Não é isso. Paulo de Tarso entendeu. Entendeu de uma maneira dramática. Paulo de Tarso foi o exemplo clássico de como realmente você vai seguindo na Terra com ideias fixas. Você está naquela condição de soberania social, soberania intelectual e que você não tem que fazer nada por ninguém. Você não tem compromisso com nada nem com ninguém. O seu compromisso é impor a sua visão de mundo. Ele veio e literalmente cai do cavalo, ou cai do camelo, não importa qual foi o animal que ele estava em cima. Ele teve que cair daquela situação e foi um exemplo clássico. Com a luz divina realmente exposta, você vai ver realmente quem você é. Tem até uma historieta muito bonita em que no livro Jesus no Lar, onde
Simão Pedro pergunta, mas Senhor, que história é essa de verdade? Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Aí tem a história que ele conta. E ele explica em detalhes, chega a dar um exemplo. Não dá tempo de falar tudo aqui agora, porque eu vou acabar estourando muito aqui o tempo. Mas depois eu mando para vocês essa historieta. É lindo demais. É lindo demais. O exemplo é horrível, que a gente não gosta de ver, que nós somos assim. Nós ainda não temos o espelho divino para refletir a luz divina. O nosso espelho está torto. Só que quem tem que construir esse espelho, quem tem que fazer manutenção desse espelho, somos nós. Toda vez que você faz prece, não é que você é o condutor, o cano que vai conduzir as maravilhas divinas. Você é o espelho. Você é o espelho divino. Então, se você olha para o próximo, olha para a sociedade e fala, tá tudo errado, olha que coisa absurda, parece uma selvageria, olha só como é que o mundo tá, onde está Deus que não vê isso? As pessoas começam a questionar e criticar Deus. Uma coisa surreal. Onde está Deus que não tá... Deus vê tudo, sabe de tudo, antes que cada um faça uma escolha. Ele já sabe o que você vai escolher. Todas as vezes que alguém é empobrecido do ponto de vista de amor e extremamente escasso do ponto de vista de sabedoria, as escolhas são previsíveis. Nós fazemos isso uns com os outros. Não fala sobre isso com fulano não, hein? Fulano vai ficar zangado. Não fala sobre isso não, hein? Deixa isso pra lá. Ela vai ficar chateada. Vai explodir com a gente. Todo mundo faz isso com todo mundo. Você é Deus, por acaso? Nós não somos Deus. Como é que a gente consegue compreender como o outro vai reagir? Agora imagina Deus, que nos conhece profundamente. Ele sabe como nós vamos reagir. Ele sabe dos nossos abismos ainda, dessa construção que nós estamos deixando para lá, deixando para depois, e as coisas só pioram, só acumulam para trabalhar. Então, sim, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. A pessoa não sabe. O que eu estou fazendo aqui? Né? Quais são as maiores perguntas clássicas da filosofia que nunca foi respondida? Vocês podem entrar em qualquer curso de filosofia. Qual é a pergunta capital, as perguntas capitais que nunca foram respondidas? O que eu estou fazendo aqui? Porque ninguém pergunta mais se existe. A pessoa já reconhece que ela mesma existe. O que eu estou fazendo aqui? De onde eu venho e para onde eu vou? Mas o que eu estou fazendo aqui é mais emergencial. De onde eu venho, dá para responder depois. Para onde eu vou, dá para responder depois. Mas o que eu estou fazendo aqui é o crítico. É o crítico porque é mais emergencial. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu papel nessa situação? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu processo para evoluir? Então, sim, o espírito humano permanece no planeta em busca de alguma coisa. A pessoa não sabe. Ela não fica refletindo isso profundamente. E ele deixa claro, Emmanuel, é indispensável, você não pode dispensar, alcançar valores de aperfeiçoamento para a vida eterna. Então ele não está falando da vida material. Ele não está falando de acúmulo. Não, meu objetivo é me tornar um bilionário. Meu objetivo é me tornar um Bill Gates. Meu objetivo... A pessoa já nem age e reage por vontade própria. Ele age e reage em relação a um bolo de dinheiro preso numa conta bancária ou em vários ativos. Ele se sente obrigado a fazer isso. E não tem mais escolha. Ele acha que tem que fazer o que acha que ele tem que fazer. Ele é escravo daquele destino. Aqueles que não são escravos, que não estão naquela condição de escravidão financeira, onde ele tem 2 bilhões e ele tem que virar 4 bilhões, porque se ele não virar 4 bilhões, daqui a 10 anos sumiu aqueles 2 bilhões. É assim que eles vivem, né? A pessoa que é bilionário, a essência é essa. Nossa, se eu alcancei 2 bilhões, se eu não conseguir dobrar, significa que em 10 anos eu vou perder tudo. E por medo, a pessoa quer ganhar mais, e ela acha que isso que é importante. Não é uma crítica a ninguém, a nenhum bilionário, ok? É o contrário. É para que todo mundo possa perceber que é uma prisão. Porque, gente, vamos ser sinceros, muitos desses bilionários empregam milhões e milhões de pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Se ele conduzir mal a empresa, ele vai ter que mandar demitir milhões e milhões. Vocês podem observar o que aconteceu com as lojas americanas no Brasil. Né? É uma coisa absurda.
Mas tá lá. Ninguém acredita nisso, né? Você, poxa, mas aí o que vai acontecer? Vão fechar, sei lá, 600 lojas, vão demitir, sei lá, 15, 20, 30 mil pessoas de uma única vez. É isso, o cara tá responsável por 30 mil almas, por 30 mil famílias. É uma responsabilidade muito grande. Então é um peso muito grande. Então é natural até, se ele não estiver com consciência realmente clara do quais são os objetivos dele por estar aqui no planeta Terra, animando essa consciência com essas responsabilidades, ele se perder na ideia de ganhar, ganhar, ganhar e ganhar. Porque ele vai se justificar. Não, afinal de contas, se eu não ganhar o suficiente, depois eu não consigo cobrir outros problemas. Eu estou falando daquele que ainda é um pouco responsável. Eu não estou falando daqueles que depois criam e manipulam processos para continuar enriquecendo sozinho, enquanto que o resto vai se deturpando e depauperando, né? As legislações estão aí estruturadas. O problema é que ninguém segue lei nenhuma, né? Então, fora isso, tirando isso de lado, que não é o objetivo aqui do grupo, muito menos o objetivo da reunião, a gente tem que compreender o que acontece com cada uma das nossas consciências. Ah, como assim? Cada uma das nossas consciências. Hoje você está animando essa. Você já animou várias outras consciências. Mas existe uma consciência, e Joana de Ângeles ela é bem profunda em relação a isso, que vão ter horas que você vai se deparar com o self. Com o ego e com o self. O ego é a sua consciência de agora. Não é ego de egoísmo não, tá, gente? Depois a gente vai estudar isso lá na quinta-feira, talvez a gente vai entrar nesse tópico. O ego não é de egoísmo. O ego é de a sua consciência de agora. Como você pensa, os valores que você vive. Porque quando você estava na França, você vivia os valores da França. Balançava a bandeira da França. Quando você viveu lá no Oriente Médio, você balançava a bandeira do Oriente Médio. Pô, brigava com todo mundo, que não aceitava Maomé, que não entrava para jihad. E por aí vai. Até as pessoas aqui no Ocidente não entendem até hoje o que significa jihad. Jihad não é extremista. Jihad é aqueles que estão lutando contra aquilo que não é divino. Só que eles acham que é fazer isso do lado de fora. Esqueceram que é para dentro. Ok, gente? Maomé foi enviado por Jesus. Ninguém na face... Não teve um país no planeta Terra em que Jesus, em que o Cristo, não enviou emissários. Ah, mas o emissário foi mal interpretado, ele foi distorcido. Não tem problema. Logo, logo a verdade chega, desde que as pessoas queiram buscar. Ok? Então, é muito estranho. Nós sempre estamos observando a vida pelo ponto de vista de outras pessoas. Nós sempre estamos julgando cenários e situações pelo ponto de vista de terceiros. Mas o que Jesus veio apresentar para a gente como o Evangelho de Deus, que é de Deus, né? É a vivência da fraternidade máxima entre cada um de nós, entre os que estão marchando e trabalhando na vinha. Se vocês não forem fraternos na vinha, vai dar ruim. Estamos todos construindo esse processo. Depende de todos nós. Então, é difícil a gente perceber quando nós estamos com uma verdade distorcida. Porque a gente não para refletir como a gente pensa, os valores que a gente vive. Aí complica tudo, né? Então, é indispensável alcançar valores de aperfeiçoamento. Então, quando ele fala valores de aperfeiçoamento, primeira coisa é reconhecer que valores são esses. Que valores são esses? Que você quer tanto angariar, que você tanto ganhar, que alcançar valores é isso. Meu Deus, eu quero ter o valor da humildade. Porque eu entendi que se eu não for humilde, eu nunca vou achar que eu estou com uma ideia errada. Eu vou achar que todas as ideias que eu tenho estão certas. Eu nunca vou questionar se uma linha de pensamento tem algum tipo de verdade associada ao bem e ao amor. Ao bem, à compreensão, à tolerância e ao perdão, os sentimentos da caridade. Se eu não ficar me questionando o tempo todo, eu vou replicar como eu sempre reencarnei. Só vai mudar os nomes. O que eu chamava de charrete, carruagem,
ou biga, agora eu vou chamar de carro. E o pior, eu vou estar agindo tão ferozmente, tão egoisticamente como eu agia antes. Se eu não perceber e começar a mudar os meus valores. Então, a pessoa tem que primeiro reconhecer que ela quer ter outros valores. Ela deseja outros valores. E valores que irão aperfeiçoá-las. Aperfeiçoar a si mesmo. Senão não tem jeito. Recomendou Jesus aos seus tutelados: procurassem e insistissem. Significa isso que o homem demora na terra para ganhar na luta enobrecedora. Sim, aqui na terra, ganhar significa produzir. É produção, é isso que está querendo dizer. Porque ganhar na luta enobrecedora não é para pegar a espada e sair guerreando com todo mundo, não. Não é esse tipo de luta que ele está falando. É a luta íntima. É a luta que você estrutura na sua consciência. Poxa, eu não gosto de conviver com o Beltrano. Nossa, eu não suporto o meu chefe. Nossa, ele é muito exigente. Nossa, eu não suporto fulano. Nossa, ele é muito difícil. Nossa, que luta você lutou? Você fugiu de todas. Porque a luta era ser bondoso, carinhoso, compreensivo em condições adversas. Essa era a luta. A luta é, a pessoa te ofende, te humilha e você fala, é isso mesmo, deve ser por aí mesmo. Eu acho que eu sou isso tudo até pior. E você vai e diz, não, eu estou em processo de melhoria, estou em processo de evolução. E não transforma aquela ofensa que sempre vem para avaliar e julgar o valor que nós trazemos com relação a nós mesmos. Né? Se você se autovaloriza demais, qualquer ofensa é destruidora. Então, sempre vem sondar, né, o nosso amor próprio. Guardem isso, hein? Toda ofensa vem sondar a relação de amor próprio que nós temos para conosco mesmo. E ela sempre vem. É certo. Né? Você vai sempre estar convivendo com pessoas, até mesmo, principalmente em família. Principalmente em família. Em família mais íntima. Porque às vezes externo você já tem um filtro. Você nem se importa tanto. No fundo, você registra a mágoa. Mas depois tu esquece, tolera e vai embora. Agora, na família, no círculo íntimo, às vezes a coisa fica difícil. A coisa esquenta. Nossa, isso me ofendeu. Isso me maltratou. Porque vem sondar o valor que você tem em relação a você mesmo. Se você se coloca numa posição que você não pode ser questionado, que você nunca pode estar errado, você vai descobrir rapidamente que sim, isso não vai ser fácil de com uma ofensa. Então, toda perturbação, e assim, todas as perturbações, vamos botar assim, ó, todas as perturbações que inventa no mundo, de ideias contrárias ao bem, que a pessoa consegue justificar vingança, que é possível justificar revolução, que é possível justificar qualquer tipo de coisas alucinadas para ganhar alguma coisa na Terra com o objetivo de trazer a felicidade para si e para todos. Todas as ideias tortas, nesse sentido, provém da mente viciada, das almas em desvio. Nada disso é desenhado por Deus. Muito menos o planeta é desenhado para isso. Só que a gente não entendeu isso ainda. A gente acha que isso que é lógica. Ah, passa na televisão, né? Ah, passa no jornal, né? Esse deve ser o certo. Esse deve ser o coerente. Essa deve ser a lógica da vida. Não! Ali passa o que as mentes viciadas e as almas em desvio consideram como certo. Mas elas não estão tentando te convencer de nada. Elas estão te informando. Você assume como convencimento porque você concorda. É isso que a gente não gosta de ouvir. A gente concorda com as coisas tortas. A gente concorda com as perturbações. Né? Então, o homem está sempre decidido a conquistar o mundo, mas nunca disposto a se conquistar para uma esfera mais elevada. Eu gosto muito de uma passagem, eu gosto sempre de coisas bem históricas, e eu tenho uma profunda admiração por Alexandre o Grande. O Alexandre da Mesopotâmia, né? Alexandre o Grande estava caminhando, né, com o cavalo dele numa certa região, e aí tinha um grupo de monges sentados num caminho onde tinha que passar o exército, né? Aí ele para descansar, vendo que ele tem
uma situação que não pode aproximar muito o cavalo, né? Ainda mais com diversos soldados, porque o cavalo pode ir por cima e vai passando por cima e já era. E as pessoas estavam lá sentadas meditando. O oficial lá do exército vai lá falar com o pessoal, né? Ô, pessoal, vocês têm que sair daí, tem que passar com o exército. E eis que um desses monges estão lá sentado, nem não sai. Nem ignora ele, tá lá meditando. E aí ele volta, né, e fala com o responsável, né, da centúria lá, olha, uma coisa estranha, o cara lá não quer sair. Aí o cara vai lá e grita com ele, ô rapaz, que isso? Você não sabe quem é este homem aqui? Aquele homem ali, você não sabe quem ele é? Ele é o homem que conquistou o mundo inteiro. E aí, mas nisso, quem já estava mais próximo era o próprio Alexandre Grande, né? E ele já estava no cavalo ali mais próximo para ver qual era a situação, né? E eis que o monge fala, pois bem, eu sou aquele que nunca precisei conquistar o mundo. Pô, a resposta foi brilhante. Eu nunca precisei conquistar o mundo. E ele tá lá sentado. Aí Alexandre Grande desce do cavalo e fala assim, não, poxa, eu tenho que conversar com esse cara é um sábio. Aí ele vai, senta de frente pro esse monge, né? E eles ficam ali durante horas conversando para entender e certamente se entenderam suficientemente, porque claro que é uma mente que vive outra realidade. A resposta foi uma resposta extremamente inteligente, né? Então, estamos muito pressionados e ocupados em ocupar o mundo, conquistar o mundo, né? E esquecemos de conquistar nós mesmos, mas nunca dispostos a se conquistar. Você consegue conquistar a sua consciência para não ser agressivo, para não ser raivoso, para não ficar zangado facilmente, para não ficar magoado facilmente. Se você quer continuar operando no bem, no amor e na verdade, você não pode ficar gastando tempo com mágoas, com rancor, com ódio, com desavença. Você tem que transformar isso rápido. Ah, mas eu não sou barato, eu vou registrar, eu vou sentir. Sim, mas você tem que se livrar desse sentimento rápido. Esse é o treinamento. Para você se conquistar, você tem que cair e levantar. Cair e levantar. Aquele que se conquistou não é aquele que nunca caiu. Aquele que se conquistou é aquele que levantou todas as vezes. E o mais rápido possível. Puxa vida, falei com isso, fiquei zangado, maltratei, falei torto, falei assim, assim, assado. Eu devia ter falado diferente. Não, mas peraí, eu vou dar um jeito. Eu vou falar melhor agora. Peraí, deixa eu desfazer o que eu estava fazendo. Deixa eu desfazer o que eu falei. Olha, você me perdoa, eu não devia ter falado assim com você. Não sei o que aconteceu comigo. Eu fiquei nervoso, fiquei isso aqui lá. Pode explicar o que você quiser, mas no fundo fale com ternura. Fale com afabilidade e doçura. Desconstrua o que você acabou de construir. Quem disse que você vai ter mais 3 horas para desconstruir? Pode ser que você desencarne daqui a 3 horas. E aí você não vai conseguir reconstruir aquilo que você tinha que reconstruir. E que você podia reconstruir, né? Então, o ato de realmente se conquistar tem esse problema. Para uma esfera mais elevada. Que esfera? A esfera física? Ele está falando que de esfera de onde você vai pisar? Não, para mim o mais elevado é viver nos países do norte. É viver nos países, sei lá para a Alemanha, lá para a França, para a Itália. É essa esfera? Não, é óbvio que não, né? A esfera que ele está falando é viver outro padrão vibratório. Em vez do viver tudo bom e da presta, e um vai passando por cima do outro, é viver o padrão do eu tenho que reconhecer a minha posição aqui na Terra, que Deus está me alocando. E o que Ele espera de mim? Como que eu devo cumprir as minhas obrigações para comigo mesmo, cumprir minhas obrigações para com o próximo e cumprir as minhas obrigações para com Deus? Eu tenho que ajustar minha consciência para a esfera do amor, para a esfera da fraternidade. É nesse sentido, não a física, né? Nesse falso conceito, subverte a ordem. Olha só que ele está falando da origem da subversão completa da ordem, né? Quem gosta de estudar e avaliar os grandes princípios alucinados que o mundo vem se atolando, né? É fácil perceber. São chamadas as guerras assimétricas. Como é que funciona a guerra assimétrica? Um grupo não tem nenhum ponteiro de norte, nenhuma bússola moral. O outro vive uma bússola moral.
O outro que você acha que não tem bússola moral e que é um coitadinho, pode fazer o que bem entender aqui na Terra. Você sempre vai culpar aquele que tem bússola moral. O que tem bússola moral não pode fazer nada. Ele tem que aceitar tudo. Então é fácil subverter todas as ordens, é fácil subverter até lógica de progresso. Não, mas se a pessoa quer roubar, deixa roubar. Não, mas você disse que concorda com os 10 mandamentos, está lá claramente. Né? Não matarás, não roubarás. Sabe que ali estão as leis básicas de civilidade, de respeito mútuo, de convivência. Acho que não deveria ter isso, né? Está dizendo que não pode ter isso. Então, um pouco a gente pode utilizar essas leis para maltratar os outros, né? Porque seria uma subversão da própria lei. Né? Se eu acho que não pode fazer isso, deixa eu fazer para com o próximo o que a lei justamente fala o contrário. Ela fala que não pode matar, eu vou lá e mato, para poder defender aquela lei. Não é isso que ele está falando, mas é exatamente isso que ele está expressando em termos de subversão. Você não pode subverter essas lógicas. E isso é difícil, porque dependendo do contexto, a gente concorda com uma lógica ou com outra. Quer seguir um princípio ou quer seguir outra. Né? Eu achei engraçado uma vez, estava vendo uma reportagem com uma americana. Eles estavam entrevistando uma mulher que defendia o direito do aborto. Defendia, na verdade, o direito da mulher em preservar o corpo físico dela. Não, ela tem direito de preservar o corpo físico dela, ela tem direito de preservar o corpo físico dela. E aí, conversa vai, conversa vem. O entrevistador muito inteligente, muito sagaz, de uma capacidade de percepção muito grande, começou a apresentar para ela e provou para ela que ela consegue conviver com duas ideias antagônicas. Que é aquele livro que eu comentei para vocês, que apresentou esse conceito, que é o livro chamado 1984, de Owen, né? O chamado duplo pensar. Ele criou esse termo. A pessoa consegue viver com duas identidades duplas. Então, por exemplo, ela estava falando que queria, o direito do aborto é para proteger a mulher. Tá ok. Aí ele falou o seguinte, olha, tem uma lei estranha que estão querendo mudar, que é o seguinte, a mulher pode consumir drogas durante, é um direito dela, né? Ela pode consumir drogas durante durante a gestação. Aí ela respondeu assim, não, isso não, porque isso pode fazer mal pro neném. Aí você falou, como é que você está convivendo com duas ideias antagônicas, né? É estranho, né? Como é que você consegue conviver com duas ideias completamente contrárias? Com relação ao uso de entorpecentes que pode fazer mal ao bebê, a pessoa fala o seguinte, não, isso não pode porque faz mal ao bebê, tem que preservar e defender a vida do bebê. A pessoa falou isso no meio da entrevista. E a pessoa até riu da hora, falou, puxa vida, caramba, né, que eu tô... A pessoa não percebeu que estava defendendo duas ideias opostas. E a pessoa convive naturalmente com duas ideias opostas. É sobre isso que ele está falando. Cuidado para não subverter a ordem. Não e viver falsos conceitos. Porque é isso que acontece, né? Quando a gente tá decidido a conquistar o mundo, a estruturar o mundo, estruturar a vida com relação ao nosso ponto de vista, cuidado, há uma grande chance de a gente subverter tudo. Porque deveríamos estar buscando compreender qual é o ponto de vista do Pai, que é o dono de tudo, que é o Criador de tudo. E não o nosso. Porque se a gente sempre achar que o nosso é o mais apurado, o nosso ponto de vista é o mais capaz, você nunca vai se questionar em nada. Tudo que você pensar é uma verdade. Então, nesse falso conceito, subverte a ordem nas oportunidades de cada dia. Aí ele mostra dois exemplos também. Se Deus lhe concede bastante saúde física, costuma usá-la na conquista da doença destruidora. Ah, mas espera aí, falaram lá, não sei o que, onde, que aquela doença, na verdade, é karma. Tá, mas se é karma, é filosofia indiana, não é espiritismo, tá? Não é espiritismo. E quando você para observar, aquela aquisição daquela doença é justamente a forma como aquela consciência opera. Ela mesma buscou isso. Ela mesma se conciliou com aquelas vibrações destruidoras, né? daquele estado físico e perispiritual
do corpo físico e do corpo perispiritual. Se consegue amealhar, juntar possibilidades financeiras, tenta sambarcar, monopolizar os interesses alheios. Né? Você quer controlar tudo e a todos. O mestre divino não recomendou que a alma humana deva movimentar-se despida de objetivos e aspirações de ganho, mas salientou apenas que o homem necessita conhecer o que procura, que espécie de lucro almeja, deseja, a que fim se propõem suas atividades terrestres. Se teus desejos repousam nas aquisições factícias, né, nessas convencionais, aparentes, desejos mesmo, o seu desejo de vida, o seu desejo central é isso, em situações passageiras ou patrimônios fadados ao apodrecimento, às vezes até mesmo conhecimento. Nossa, esse conhecimento tecnológico vai me deixar no suprassumo. Daqui a 30 anos não existe mais, é outro conceito, revolucionou, melhorou. Renova, enquanto é tempo, a visão espiritual, porque de nada vale ganhar o mundo que te não pertence e perderes a ti mesmo, indefinidamente, para a vida imortal. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas esse indefinidamente foi pesada. Emmanuel bateu com as costas da mão aqui. Não, não é isso. Por que ele usou a palavra indefinidamente? Não foi para dar medo, assombro, nada disso. Você, quando perde a você mesmo, se perde. Quando você perde em relação... Como eu posso alinhar a minha consciência na marcha de progresso divino? Por que ela pode ser considerada indefinidamente? Porque você pode voltar 3.000, 7.000, 12.000, 1 milhão de encarnações, não importa em que corpo físico, não importa em que situação. Se você voltar com os mesmos ideais, você vai replicar os mesmos enganos, os mesmos desavenças. Só vai mudar o nome das pessoas. Ah, eu vim para poder me reconciliar, criar uma situação de amor, criou uma situação de ódio. Só muda o nome do player. Só muda o nome da pessoa com quem você está lidando. As reações são as mesmas. Ok? Esse que é o problema. Então temos que ter uma preocupação realmente expressiva. Como eu posso melhor conduzir minha vida? Como eu posso melhor me relacionar? Como eu posso agir com mais carinho, com mais bondade? E sim, ser o nosso objetivo de vida. Gente, eu vou abrir. Retornando. Vamos lá, vamos retornando. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta antes de a gente retornar para... Antes de retornarmos para o Livro dos Médiuns, alguém quer fazer algum comentário? Ana ainda não entrou. Cadê a Ana? Cadê? Tá faltando a Ana, a Vanessa. Não, a Vanessa está aqui já. A Vanessa já está aqui. Luciene também está aqui. Luciene está sempre desconhecida. Presente. Luciene está sempre desconhecida. Tá presente. Presente, viu? Fazer uma chamada aqui. É. Deixa eu ver se a Ana responde. De repente ela não vai poder. Dá mais um tempinho aqui. Roseli, eu Sim. queria te fazer uma pergunta, mas não sei se cabe na página. É uma coisa que eu estava querendo saber. Na época, no filme do André Luiz, quando o André Luiz retornou em casa, conseguiu, viu as coisas dele casadas, as coisas dele tudo fora, assim, de repente aconteceu de retornar lá voltar para naquela influência do pensamento. Ali também foi uma frustração? Sim, porque, entenda, André Luiz na condição que ele estava naquele período, era uma pessoa... Vocês sabem quem foi André Luiz, né, aqui na Terra? Logo após que ele foi desencarnar e foi acessado ali, acessou para nosso lar. Ele não teria acessado... Pode falar. Não, desculpa, Tosé, eu bati aqui errado. Ah, tá. Tá ok. Achei que você estava querendo falar urgentemente, tudo bem. O que acontece? André Luiz,
Na verdade, animou aqui na última encarnação a condição de Oswaldo Cruz. E ele sempre foi uma pessoa muito focada no trabalho, vivia profundamente pressionado com os valores materiais. Era uma pessoa totalmente focada nessa direção. Vem de uma família com ótimas condições. Realmente deu uma contribuição expressiva, significativa para o país, né? A Fundação Oswaldo Cruz, não só o nome Oswaldo Cruz, é reconhecido no Brasil e no mundo inteiro. Só que a forma como você vive a sua vida, você pode fazer as mesmas tarefas, mas sem abandonar os seus objetivos como espírito mortal que você é. Entendeu? Desculpa, Carlos Chagas, né? Oswaldo Cruz não, Carlos Chagas, desculpa. Me corrigiram aqui, tem razão, desculpa. Cometendo aqui minhas gafes aqui. Mas sim, Carlos Chagas. Eu sempre misturo os dois. Então sim, por que eu estou querendo dizer sobre isso? Ah, que ele era um espírito ruim? É um espírito malvado? Não, não era. Muito pelo contrário. Mas a pessoa obcecada pelos próprios valores. Então é claro que quando ele estava muito ainda preso à matéria, muito ainda fixo à matéria, por exemplo, a pessoa fica naquele conceito de posse da casa, a casa ser dele. Ele devia ficar feliz, né? Puxa vida, alguém tá aqui, ó, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha esposa, a pessoa que eu amo tanto, ela tem um companheiro, não está sozinha. É claro que eu ia ficar feliz por ela. Mas quando você entra, porque a lógica do ciúme é uma disputa de posse. O sentimento do ciúme, a gente não gosta de conversar sobre isso, né? Mas a gente vai conversar sobre isso profundamente, várias vezes, e a Vanessa sabe disso. Esses sentimentos vão ser revisitados naquele livro, O Ser Consciente, o tempo todo. Você está com sentimento de ciúme, você tem que entender o que se passou, como é que você construiu aquele sentimento. Foi baseado em quê? Né? Como é que aquele sentimento surgiu? Eu estou falando ciúme desenfreado, uma coisa pesada, né? No caso dele ali, era um pequeno ciúme. Mas às vezes você não tem como revisitar o coração dele. Você vê que a obra dele não fala sobre ele. Não sei se vocês perceberam, né? Ele nunca vai falar assim, quando eu vi aquela situação, puxa vida, eu me senti assim. Ele não vai explicar como constituiu o sentimento de ciúme. Ele não vai falar sobre isso. A obra inteira é uma obra envergonhada. Não sei se vocês já perceberam, né? Se vocês leram com esse critério. Ele, como narrador, ele está só como narrador, um narrador frio calculista, como que fosse um jornalista. Eu sou um jornalista visitando um lugar e vou fazer uma narrativa fria calculista. É assim o tempo todo. André Luiz é muito fechado com relação aos próprios sentimentos, né? Na obra inteira. Qualquer obra de André Luiz, você vai ver ele muito fechado. Ele não fala sobre ele, sobre os sentimentos dele, sobre as frustrações dele. Ele acha que a informação tem que ser técnica e mais isenta possível dos sentimentos dele. Só que a visão dele com os sentimentos dele seria extremamente importante. Só que não vai ser obrigado, é a visão dele, ele escolhe como ele vai querer se reportar. Mas ele não quis colocar os sentimentos dele. Mas na hora ali, a gente fica imaginando como ele se sentiu. Né? Ele é muito prisioneiro e aprisionado a esses conceitos, fica difícil. Como, por exemplo, algumas pessoas experienciam isso aqui ainda no corpo físico. Né? O casal se separou. Aí o outro tá lá feliz da vida, sei lá, com uma nova esposa. Aí a outra esposa antiga tá triste, porque não tá feliz com o novo cônjuge, como o outro tá feliz. Ou então tá sozinha e queria estar num contexto de felicidade, não está. Acha que o outro tá super feliz. As pessoas ficam o tempo todo se comparando, achando que a felicidade está sempre distante. A felicidade, a grama do vizinho está sempre mais verde, é sempre mais bonita. A outra vida do outro é sempre melhor, uma vida mais de glamour, mais maravilhosa. Então, quando você deixa o corpo físico também, poxa, queria estar vivendo aquilo ali, aquela experiência, eu não estou podendo mais. Então, são N situações que podem ter se passado na cabeça dele. Agora, ele não colocou isso no papel. Isso não está no livro. Ele fala assim, que tomou um susto. Ele fala assim, poxa, tomei um susto, não sei o quê. Pô, mas tinha uma pessoa ali doente, pô. Né? Imagina, você é paramédico, né?
ou enfermeira. Aí trabalha numa ambulância. Aí você foi chamado em tal lugar. Aí você vê o seu ex, ou então o seu atual, né? Numa situação difícil, ensanguentado no chão. Você não está preocupado do que estava fazendo acontecendo, você está preocupado da assistência primeiro, não é? Assim deveria ser o conceito mais fraterno. Ou seja, a vontade de ajudar e de amparar se sobrepõe a todas as outras loucuras que o nosso pensamento é capaz de gerar. Esse é o drive, né, que deveríamos desempenhar, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos retornar aqui pro livro dos médiuns. Ana hoje está super quieta. Aquela situação também que você colocou sobre a criança, né, na escola, né, os que tiram melhor nota, que se empenham mais, e os menos, né, as crianças que têm mais dificuldade ou não se empenham. Estou falando mais na parte de criança, né, não adolescente, não, mais criança mesmo. E eu acho que a forma, o sistema não deveria ser assim, porque isso, vamos dizer, deprime, não sei, a palavra não é deprime, mas menospreza, não sei, eu acho que Desagrega, né? é isso, a criança, o sentimento da criança, porque ele tem dificuldade, ele tentou, de repente ele estudou ou não, mas suponhamos, né? E o outro tem mais facilidade. Aí aquela criança que tem mais facilidade, às vezes tem um poder aquisitivo melhor, estudou em escola melhor, enfim, ele se deu bem naquela prova, se dá bem na prova, aí a professora, eu lembro disso da minha época de criança, a professora trata aquela criança, aquelas crianças que tiram as melhores notas, super bem, dá parabéns, abraça, beija, blá, blá, blá. E os outros que tiram notas menores, vermelhos, não, são meio que exclusos, assim. Pelo menos na minha época era, tá? Tô falando isso. Aí eu comecei a perceber isso, porque eu no primário, assim, eu não era boa aluna, não. Não era danada. Aí eu comecei a perceber, comecei a ficar mais mocinha. Aí comecei a observar aquilo. Falei assim, poxa, eu sou menosprezada, a professora nem olha para minha cara, né? E os outros que tiram boas notas, os bons alunos, né? Estão sempre. A professora manda ir no quadro, escrever, o exercício. Era bom, né? Quando a professora chama a gente para ir no quadro e explicar o exercício e tal, escrever. Aí eu falei assim, sabe de uma coisa? Eu quero isso para mim. E aí eu comecei a me empenhar mais. Isso da minha cabeça, tá? Não foi a professora que orientou, que eu acho que deveria ter essa orientação. Se tem, eu desconheço, porque isso há nem sei quantos anos atrás. Mas eu me sentia humilhada, eu me sentia constrangida, eu me sentia assim pequenininha, sabe? Nem falava, tinha vergonha. Às vezes eu até sabia a resposta, mas a professora fazia uma pergunta e eu até sabia, mas não falava. Bem, eu falei, mas eu quero isso para mim. Aí eu comecei a me dedicar mais, comecei a estudar mais, eu comecei a sentar lá na frente, e aí eu comecei a estudar. Aí comecei a tirar só notão. Nota boa. Aí, mas por mim, né? Me dedicando. Entrava em grupo de estudo, de colegas, às vezes um colega que era muito bom em química e chamava, vamos estudar, você pode me ensinar isso? E aí eu conquistei aquilo que eu queria, aquele espaço, né? Mas eu sofri muito quando eu era pequena por conta disso, porque você, querendo ou não, você é
excluído. Não sei se hoje a educação, o ensino é assim, entendeu? Mas na minha época era assim. E Não, eu sim. acho isso muito errado, sabe? Eu acho que, pelo contrário, essas pessoas, essas crianças que com mais dificuldade, elas deveriam ser tratadas de igual e os professores ou a direção ter mais atenção para aquela criança, dar mais atenção àquela criança. Porque às vezes aquela criança ela tem problema na família, os pais, uma família desagregada, sofre certos problemas que de repente o outro não. E isso afeta na educação. Isso afeta no resultado do colégio, no colégio. Então deveria ser de uma forma diferente, né? Não, não, sim. Deixa eu tentar também fazer o meio de campo nesse sentido. O que acontece? Hoje os professores, eles não possuem liberdade. Eles não podem escolher funcionar de uma maneira diferente. O professor hoje ele entra numa empresa, seja pública ou privada. Eu já falei isso para minhas filhas, falo para qualquer professor e acho difícil o professor conseguir ter a liberdade maior do que isso. Ele tem uma meta para bater. Ele tem que chegar em tal página. Tal mês, ele tem que estar na página 68. Ele tem que passar um processo conteudista, ele tem que atingir aquela meta, né? O difícil é que, assim, é muito difícil para o professor se vincular com cada aluno numa turma com 40, com 20. É muito difícil, vira uma palestra, acaba virando uma palestra. Mas assim, é claro que tem professores e professores. Então tem professores que percebem a dificuldade do aluno, percebem até o acanhamento, que o aluno não vai perguntar. Uhum. Aí cansei de Porque ver. ele tem vergonha. Sim, é normal. Aí já vê professores falando, eu já sei que você não está perguntando, mas você está com cara de dúvida. Uhum. Você não entendeu o que eu Sim, sem falei. dúvida. E tem criança que está lá só de corpo presente. A verdade é essa. Tem criança que está lá de corpo presente só, tá? Não estão realmente participando da aula, efetivamente. E é muito difícil. Eu diria que a coisa mais complexa para se constituir em qualquer espírito reencarnante é a certeza de que ele é capaz. Você conseguir injetar em qualquer espírito reencarnando, tá? Sobre qualquer assunto. Sim. Sim, Desde sim. crochê, estudar em sala de aula ou querer evoluir moralmente, qual é o problema principal? É o mesmo. Eu considero que é o mesmo problema. Por exemplo, alguém fala assim, vamos estudar um novo idioma, vamos estudar alemão. Aí você fala assim, eu nunca vou aprender alemão. As pessoas se auto-bloqueiam o tempo todo, porque ela não quer viver, ela não quer experienciar a falha. E isso a gente observa, assim, até nas reuniões mediúnicas, quando alguns companheiros, né, que eu não sei se a ligação que eu estou fazendo, a comparação é muito correta, mas veio no meu pensamento agora. Às vezes, a gente está numa reunião mediúnica e vê companheiros que erraram muito, né? E cometeram muitos erros. E ele, quando ele vem na reunião, ele acha que ele não é, por ele ter errado tanto, ele não é digno de ter uma oportunidade. Ele acha que acabou, que perdeu, que não tem jeito, para ele não tem jeito, pelo fato dele ter sofrido tanto, feito sofrer muitas pessoas, né? Fez muito mal. E a gente sabe que não é assim. Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quem está fazendo a direção, que está coordenando, mostra isso, né? Para o companheiro. Não, peraí, você tem jeito, né? A gente tem jeito, né? Nós todos temos jeitos Então, mas por exemplo, a coisa mais lidar. difícil na relação entre professor e aluno é que ele não chega pro aluno e fala: quando eu estava na sua idade,
Eu errei as mesmas coisas. Você consegue. Então, quando começar a mudar esse papel, sabe, de super soberania para com outro super inferioridade, quando mudar esse arquétipo aí de raciocínios, porque isso é uma forma de abraçar, né? Abraçar psicologicamente as crianças. É claro que você consegue. Se eu estou conseguindo, você consegue. Eu tenho essas. Sim, Porque é assim para tudo. É sala de aula, é desvios morais, são vícios, problemas, são várias situações. Né? Você vê, a pessoa às vezes tem um vício com relação ao álcool. A pessoa passa um tormento danado. Aí outro dia sim. eu percebi, né? Até comentei uma vez com minha esposa, né, a respeito sobre isso. Tava entrando no supermercado, o primeiro corredor da entrada do supermercado era bebida alcoólica. Eu falei, caraca, o cara vai acabar de entrar aqui no supermercado. Ele não tem nem opção de entrar por outro caminho. Ele vai entrar diretamente passando pelo corredor da bebida alcoólica, né? Então é muito difícil. É muito difícil a pessoa se reequilibrar depois de uma queda, né? É muito difícil. E é assim para tudo, né? Para todos os aspectos. Por exemplo, a pessoa foi mal numa prova na escola. Não, como é que ela vai se regenerar, se reestruturar, se recapacitar, se botar mais ânimo do que podia ter posto antes, não botou, para poder ir melhor na prova seguinte. É um pouco parecido com tudo na vida, né? Mas, assim, a estrutura hoje das escolas, ela não é exatamente o que Pitágoras defendia, né? Pitágoras foi assassinado, ninguém pôde experienciar, pouquíssimos puderam experienciar o que era viver numa escola de verdade, mas infelizmente Pitágoras já se foi. O que o Ocidente passou a utilizar como escola, eu não posso falar do Oriente, né? Porque às vezes é até pior ainda, é que é muito difícil tratar o ser humano como ser humano. É muito difícil. São limitações nossas. Então, isso você vai observar em diversas mensagens, né? Até naquele livro que eu compartilhei com vocês. Não, desculpa. É um outro livro que eu não compartilhei, eu estava até relendo, chamado Novas Mensagens, né? Do irmão X. Onde tem uma mensagem que são os irmãos de Marte. Ele visita Marte. Né? Humberto de Campos visita Marte. Ele está lá em Marte. E aí o pessoal de Marte fala o seguinte, cara, que estranho, vocês são vidrados em máquinas, vocês são vidrados em funcionalidades de máquinas, vocês são vidrados em coisas, é tão esquisito pra gente. Pra gente, toda máquina tem que ter uma função que envolve a todos, que faz parte de todos. Eles estão numa visão mais profunda. Até a forma como Humberto de Campos descreve, a gente se sente meio que falta sentimentos para entender, de percepção mesmo, do que ele está falando. Porque realmente está distante. Então, realmente viver a vida sem ser pelo sentido de ganhar é muito difícil. Né? Teve até um colega meu do trabalho que ele falou assim, não, se tudo der certo, eu ganho na Mega Sena e eu monto uma empresa, aí eu vou te contratar, Tozela, a gente vai montar a empresa e fazer isso assim, assim, assado. Aí eu falei assim pra ele, que legal, cara. Escuta essa. Aí eu falei assim pra ele, poxa, excelente, que bom. Aí você monta a empresa, aí você rascunha todas as vagas dessa empresa, aí separa as duas piores vagas. Você do meu lado, nós vamos operar nas piores vagas, para dar um exemplo a todos de esmero, de esforço e de bom ânimo em todos os momentos. Aí ele riu. Não, isso não tem graça nenhuma, isso não vou fazer não. Tava bom demais pra ser Eu falei, verdade. mas você é o dono da empresa, você pode escolher, viver uma coisa mais simples. Não, eu quero ser eu quero querendo fazer nada, pô. Foi engraçado. Pode falar, Carolina, desculpa, nem te dei a palavra aí, desculpa aí. Pode falar, Carolina. Carolina? Não estou te ouvindo. Acho que seu microfone está com problema. Tenta ver sem ser o microfone. Ih, caiu. Caiu, ela saiu. Deve ter desligado. Espera ela retornar. Mas é um assunto polêmico a beça, né? Porque tecnicamente, o que você acredita? Né? Quando você, até completando ali a adolescência, que a vida é só o ganhar, né? Pode falar, Carolina. Conseguiu agora o microfone?
Vê se tá melhor, dá pra ouvir? Agora estamos te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Não, eu só ia fazer um comentário sobre isso que você acabou de falar. No final das contas, a gente é que não entende que ser feliz é muito fácil, né? Se a gente não consegue se sentir feliz areando o interior de um vaso sanitário, deixando ele branquinho, bonitinho, isso é sinal de que a gente não entendeu nada, né? É isso que a gente deveria sentir, né? Exatamente. É aquele contentamento de estar conseguindo participar e ser coerente na participação, né? E aquilo não tem que ser um peso. Ah, mas eu acho a pior função do mundo. Transforme ele numa melhor função do mundo, né? Então, realmente, é problemático para todos nós, né? E aí lidamos assim no dia a dia para tudo. Ah, mas eu acho que minha profissão é a pior profissão do mundo. Todas as pessoas falam a mesma coisa. Só que o denominador comum qual é? Todo mundo está zangado com a própria profissão. Mas não é com a profissão. Não é com a função. É um zangar consigo mesmo, né? A pessoa está incoerente consigo mesmo. Pode falar, Vanessa. E todo mundo acha que o chefe não trabalha. Exato. É o que mais trabalha, porque tem a responsabilidade de pagar os salários, de pagar as contas. O maior risco é dele, né? O maior risco é dele. Se der errado, perde tudo. Exatamente, mas as pessoas acham que o chefe não trabalha. Não faz nada. Exatamente, é difícil, é muito difícil. Mas assim, é até natural, né? Que a gente tem ainda uma dificuldade muito grande relacionada ao trabalho. É até natural. Somos espíritos altamente indisciplinados. E não é à toa que estamos num planeta que vai demandar e exigir de todos nós disciplina. A gravidade, 9,81 nível do mar, metros por segundo ao quadrado, nos impõe que temos que varrer e tirar poeira até o penúltimo dia da nossa vida. Ou até a última semana da nossa vida, aqui na Terra, animando o corpo físico. Não tem jeito. É proposital. É proposital para que você faça as mesmas atividades repetitivamente. Para que você possa fazer por amor, com mais carinho, com mais zelo, com mais bom ânimo, com mais alegria, com mais fraternidade. É por isso que a atividade é repetitiva, né? Para a gente ganhar essa experiência de contribuir com o Pai em alegria, em harmonia, em fraternidade com todos. Ainda não alcançamos esse ponto, mas vamos chegar lá, se Deus quiser. Gente, agora avançando aqui um pouquinho, vamos ver se a gente fecha esse capítulo. Eu duvido muito, mas a gente está aqui no capítulo da sematologia, né? Que é a linguagem dos sinais, a tipologia, que é a linguagem das pancadas. E já avançamos aqui bastante, não tanto como a gente gostaria, mas enfim, estamos avançando. Perdi a marcação. 145, 144 também já foi. Iniciamos um novo capítulo da pneumatografia ou da escrita direta, que sempre foi o fenômeno, a modalidade mediúnica que Kardec sempre achou a mais fantástica, a mais incrível. Nós iniciamos esse capítulo, o 146, e estamos agora no item 147, ok? Vamos dar seguimento então aqui. Então, só recordando, o que é pneumatografia? Não tem nada a ver com pneu de carro, nem de caminhão, nem de ônibus. Na evangelização que a gente brincava com isso, não tem nada a ver com isso. A pneumatografia é aquela condição mediúnica onde se colocava simplesmente um papel dentro de uma gaveta e um lápis. Estou dando um dos exemplos, né? Também se manipulava com tinta, com outras coisas. E do nada do nada não, né? E aí passa um tempo, passa-se às vezes um bom tempo, os médios lá concentrados, na reunião, abre-se a gaveta e está o papel todo escrito. Está tudo preenchido. Né? Ao mesmo tempo tem aquelas dificuldades, né? Como provar isso? De princípio, todos acham que teve alguma adulteração. Alguém botou um papel ali dentro sem ninguém ver. Mas tirando isso, indo realmente para o fenômeno, é impressionante esse fenômeno. Né? Então, continuando o item 147. Uma vez que a possibilidade de escrever sem intermédio representa um dos atributos do espírito, uma vez que os espíritos sempre existiram desde todos os tempos e que desde todos os tempos se hão produzindo os diversos fenômenos que conhecemos,
O da escrita direta, igualmente, se há de ter operado na antiguidade, tanto quanto nos dias atuais. Kardec tem sempre aquela pegada de tipo, bem, se isso está acontecendo agora, isso aconteceu antes. Você tem que ter uma visão mais abrangente, né? Deste modo é que se pode explicar o aparecimento das 3 palavras célebres na sala do festim de Baltazar. Não sei se todos se recordam disso, mas enfim, ele vai explicar. A Idade Média, tão fecunda, ou seja, tão produtiva, tão intensa, em prodígios ocultos, né, desses fenômenos mediúnicos tão complexos, mas que eram abafados por meio das fogueiras, ou seja, diversos problemas aí de um quer queimar o outro, chamar o outro de bruxa, mas na Idade Média teve muitos fenômenos mediúnicos, né? Ele está narrando sobre esse festim de Baltazar nesse período. Também conheceu necessariamente a escrita direta. E possível é que, na teoria das modificações, porque os espíritos podem fazer passar a matéria, teoria que desenvolvemos no capítulo 8, ok? Se encontra o fundamento da crença na transmutação dos metais. Daí veio essa crença tão esquisita e tão estranha, né? Da transmutação dos metais. Porque certos fenômenos mediúnicos nesse sentido assim ocorreram, ok? Tá bom? Não existe como transmutar material. Isso já foi perguntado, Kardec já perguntou sobre isso aos espíritos. Essa transmutação essencial não existe, ok? Então, mas como é que existia isso no passado? De certa forma, existia com uma maneira de prevenção, de se proteger. Você falar que você está se reunindo para melhorar a sua própria consciência, modificar a filosofia de vida, questionar a filosofia que os outros estão tentando vender de ideias. É mais fácil você falar que está transformando o chumbo em ouro, aí é permitido, aí é possível, não tem perigo nenhum. Ninguém vai te classificar como bruxo, porque já que está transformando em ouro, ouro pode ser usado por outros, aí está tudo certo. Ok? Isso aconteceu, tá, gente? No passado. Isso é narrado no passado como uma forma de proteção para aqueles que mantinham a chama da verdade, a chama dos estudos mais voltados ao ambiente mais espiritualizados, né? Com objetivos mais grandiosos do coração, da consciência e para toda a vida. Mas é claro, isso só começou a surgir porque com certeza deve ter tido algum exemplo, alguma situação estranha, como no festim de Baltazar, algum fenômeno, né, que pudesse justificar algo dessa natureza. Todavia, quaisquer que tenham sido os resultados obtidos em diversas épocas, só depois de vulgarizadas as manifestações espíritas, foi que se tomou a séria questão da escrita direta. Ao que parece, o primeiro a torná-la conhecida estes últimos anos, em Paris, foi o barão de Guildes-Toubé, sei lá como é que fala isso, que publicou sobre o assunto uma obra muito interessante, com um grande número de facsímiles, ou seja, de folhas, né, das escritas que obteve. Ou seja, foram inúmeras escritas diretas que ele obteve e juntou isso tudo num compêndio, né, para divulgar. Nota de Kardec, quem tiver com o livro em mãos, sabe que tem a nota de Kardec aí. Nota de Allan Kardec. A realidade dos espíritos e de suas manifestações demonstra, mediante o fenômeno da escrita direta, ou demonstrada, né? Desculpa, demonstrada mediante o fenômeno da escrita direta pelo barão de Guildes-Toubé, do primeiro volume em oitivo, com 13 estampas e 93 folhas, né? Facsímile no sentido de 93 folhas, com 15 estampas. Seguindo, o fenômeno já era conhecido na América havia algum tempo. A posição social do senhor Guildes-Toubé
sua independência, a consideração que goza nas mais elevadas rodas, incontestavelmente afastam toda suspeita de fraude intencional, porquanto nenhum motivo de interesse havia a que ele obedecesse. Não havia nenhum interesse, enfim, era assim que Kardec filtrava também os fenômenos que eram apresentados para Kardec. Quando muito, o que se poderia supor é que fora vítima de uma ilusão. Também você poderia imaginar isso, né? A isto, porém, um fato responde peremptoriamente: o de haverem outras pessoas obtido o mesmo fenômeno, cercadas de todas as preocupações necessárias para evitar qualquer embuste, ou seja, qualquer enganação e qualquer causa de erro, né? Item 148. Agora tá aparecendo seu nome aqui, Luciene. Agora tá aparecendo teu nome aí. Vamos lá. Acabou a minha bateria aqui, eu não vi, eu fui correr procurar o Carregador, né? carregador, eu não prestei atenção. É complicado. Mas tô voltando. Tá ok, tamo aí. Item 148. A escrita direta se obtém, como em geral, a maior parte das manifestações espíritas não espontâneas, por meio da concentração, da prece e da evocação. Com ressalvas, evocação é para nível de Kardec, tá? Se você não é nível de Kardec, esquece esse negócio de evocação. Tem-se produzido em igrejas, aqui igrejas pode ser qualquer grupamento, tá? A palavra igreja significa grupamentos. Tem-se produzido em igrejas sobre túmulos, no sopé de estátuas ou imagens de personagens evocadas. Evidente, porém, é que o local nenhuma outra influência exerce, além da de facultar, ou seja, de possibilitar, maior recolhimento espiritual e maior concentração dos pensamentos. Porquanto, provado está que o fenômeno se obtém, igualmente, sem esses acessórios e nos lugares mais comuns, sobre um simples móvel caseiro, desde que os que desejam obtê-lo se achem nas devidas condições morais e que entre esses se encontre quem possua a necessária faculdade mediúnica. Ou seja, sim, ainda assim, mesmo não usando o braço do médium, o pensamento direto do médium, sim, você precisa ali de alguém participando mediunicamente, ok? Julgou-se a princípio ser preciso colocar-se aqui ou ali um lápis com papel. O fato então podia, até certo ponto, explicar-se. É sabido que os espíritos produzem o movimento e a deslocação dos objetos, que algumas vezes os tomam e atiram longe. Bem podiam, pois, tomar também do lápis e servir-se dele para traçar letras, visto que o impulsionam, utilizando-se da mão do médium, de uma prancheta, etc. Poderiam, do mesmo modo, impulsioná-lo diretamente. Não tardou, porém, se reconhecesse que o lápis era dispensável, que bastava um pedaço de papel, dobrado ou não, para que, ao cabo de alguns minutos, se achassem nele grafadas letras. Inclusive dobrado, gente. Aqui já o fenômeno muda completamente de aspecto e nos transporta a uma ordem inteiramente nova de coisas. As letras hão de ter sido traçadas com alguma substância qualquer. Ora, sendo certo que ninguém forneceu ao espírito essa substância, segue-se que ele próprio a compôs. Donde a tirou? Sempre aquele raciocínio de Kardec. Nada se cria do nada. Tudo tem que ter uma origem. E da onde veio esse processo? Da onde veio essa matéria? Esse é o problema. Quem queira reportar-se às explicações dadas no capítulo 8, itens 127 e 128, encontrará a completa teoria do fenômeno.
Tá? Lá em cima, tá, gente? Lá no capítulo 8 que nós já passamos. Item 127 e 128. Para escrever dessa maneira, o espírito não se serve das nossas substâncias, nem dos nossos instrumentos. Ele próprio fabrica a matéria e os instrumentos de que há mister, tirando, para isso, os materiais precisos do elemento primitivo universal, que pela ação da sua vontade sofre as modificações necessárias à produção do efeito desejado. Ele está falando do próprio perispírito do médium. O próprio perispírito do médium, desculpa. O próprio perispírito do espírito, que quer passar mensagem. Ele consegue imaginar um godê de tinta. Ele consegue imaginar sempre aquele mesmo lápis, ou aquela pena, ou aquela caneta que ele usava. E ele vai conseguir, de certa forma, semi-materializar essa substância e vai poder utilizar. Foi assim que a gente conversou sobre aquela caixinha de rapé, lá em cima, lembram? Né? Igualmente, então quer dizer que ele pode imaginar e manipular átomos, por exemplo, numa água e colocar medicações? Vocês estão recordados disso? E a resposta do espírito, né? Sim, é possível. Ele pode também colocar um veneno? Não, não é possível. Porque o veneno ele não tem permissão para isso. Mas é impressionante saber que ele tem essa capacidade, ele pode facinho desempenhar. Possível lhe é, portanto... Opa, vamos lá. Pode falar, Carolina. Não, eu queria só comentar que eu acho interessante a gente observar também que tudo isso acontece sem que se haja ferido as leis da física, da natureza, vamos botar assim, né? Porque as leis da natureza são as leis de Deus, né? As leis naturais, né? Exatamente. Kardec o tempo todo, a obra inteira, tá, gente? O livro dos médiuns inteiro, todo o livro dos médiuns, ele está falando o seguinte, não é que a gente esteja decretando que isso está contra a lei natural. A gente está decretando o seguinte, talvez você não conheça todas as leis naturais. Né? Ele está apresentando novas leis, novas lógicas, né? Mas algumas são fundamentais. Né? Nada se cria, né? Simplesmente do nada. Né? Só quem pode criar o fluido cósmico universal, né, é Deus. Nem o Cristo é capaz de produzir o fluido cósmico universal. Nos explica Emmanuel e também André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Quem cria a essência da matéria é Deus. E quem manipula são todos os outros espíritos, a partir dos Cristos. Manipulam todas as outras matérias. Então, todas as outras subdivisões de outros fluidos, de cada fluido necessário para revestir um espírito aqui na Terra, alguém está fornecendo esse fluido. A gente não produz. Né? A gente dá ânima. A gente dá ânima a esses fluidos. A gente dá ânima ao corpo físico. Né? Agora eu me perdi aqui, porque eles... aqui. Possível lhe é, portanto, fabricar tanto lápis vermelho, a tinta de imprimir, a tinta comum, como o lápis preto, ou até caracteres tiptográficos, bastante resistentes, para darem relevo à escrita. Quando eles chamam aqui caracteres tiptográficos, é aquele efeito que quando eu não sei se acho que a maioria que já usou máquina de escrever, quando você batia com muita força na máquina de escrever, não só a tinta manchava ali o papel, né, porque ele batia num filtro com tinta e aí imprimia lá, mas quando você batia com muita força, você virava ao inverso, você sentia aqueles carocinhos, né? Ele dava uma marcação tiptográfica, é isso que está falando, né? Caracteres tiptográficos bastante resistentes, para darem relevo à escrita. Esse que está falando de relevo, né? Ela fica tridimensional, está afundada ali ou sobre relevo. Conforme temos tido ensejo de verificar, né? A filha de um senhor que conhecemos, menina de 12 a 13 anos, obteve páginas e páginas escritas com uma substância análoga ao pastel. Gente, pastel aqui não é o pastel de comer, não, né? Tá? É o lápis pastel. É um tipo de material que é muito usado para pintura, para desenho, né? Principalmente desenho a pastel. É um tipo de... parece uma... como é que eu posso falar? Imagina uma massinha de modelar.
mas ela é um pouquinho só mais consistente. É isso, você passa e ela tem uma capacidade elástica na tela, né? Ela parece uma massinha de modelar que você coloca na tela. Só que ela é bem mais resistente do que a massa de modelar, né? Então aqui não é pastel de comer não. Eu sei que alguém pensou em pastel de comer, pastel de queijo, mas não é esse pastel não. Tá? É em relação ao grafite, ao tipo de material. Tá bom? Gente, o item 149. Podemos avançar o 149? A gente fecha o capítulo. E aí vamos entrar na pneumatofonia. Podemos? Só para fechar aqui a ideia. Podemos. Então vamos lá. Ok. Item 149. Tal resultado é que nos conduziu o fenômeno da tabaqueira, descrito no capítulo 7, item 116. Também já passamos por ele. E sobre o qual nos estendemos longamente. E foi bem longo mesmo. Porque nele percebemos oportunidade para percrustrarmos, ou seja, você ficar investigando, né? Uma das mais importantes leis do Espiritismo. Uma das mais importantes leis do Espiritismo. Lei cujo conhecimento pode esclarecer mais de um mistério, mesmo do mundo visível. Assim é que, de um fato aparentemente vulgar, ou seja, simplório, nada sofisticado, pode sair à luz. Tudo está em observar com cuidado, e isso todos podem fazer como nós, desde que se não limitem a observar efeitos. Não se limitem, aqui ó, desde que não se limitem a observar efeitos. Né? Você não pode ficar só querendo ver os efeitos, tem que ver a causa. Sem eles procurarem as causas, ok? Se a nossa fé se fortalece de dia para dia, é porque compreendemos. Tratai, pois, de compreender, se quiserdes fazer prosélitos sérios, ou se quiser fazer uma divulgação séria, estuda, né? se aprofunda, porque o negócio é complexo, requer muita atenção, muito cuidado. Ainda outro resultado decorre da compreensão das causas, ou de deixar riscada uma linha divisória entre a verdade e a superstição. Ok? Quando você consegue estudar mais, você consegue separar muito bem esses dois ambientes. Considerando a escrita direta do ponto de vista das vantagens que possa oferecer, diremos que, até o presente, sua principal utilidade há consistido na comprovação material de um fato sério, a intervenção de um poder oculto que, nesse fenômeno, tem mais de um meio de se manifestar. Ok? Parece que está sendo redundante, mas não está sendo redundante. Todavia, raramente são extensas as comunicações, que por essa forma se obtêm. Essas são geralmente mensagens mais curtas, né? Em geral, espontâneas, elas se reduzem a algumas palavras ou proposições e, às vezes, a sinais ininteligíveis. Elas se reduzem a algumas palavras ou proposições e, às vezes, a sinais ininteligíveis. Uma vez eu fiz uma brincadeira disso, né? Eu falei isso brincando. Inclusive, foi até na mesa mediúnica. As pessoas me olharam até com a cara esquisita. Tinha uns papéis em cima da mesa, como se alguém numa outra reunião anterior, mediúnica, tivesse esquecido os papéis lá e estava com uns rabiscos estranhos. Aí eu falei brincando, de repente foi uma pneumatografia, né? Uma escrita direta. Aí todo mundo ficou sério, achou que eu estava brincando, mas não era brincadeira, eu tava falando sério mesmo. Pode ser, ué, por que não? Por que não? Qual o problema? Né? Não importa, foi só uma palavra, foi só alguma coisa, um sinal ininteligível, mas algum médium auxiliou aquele fenômeno e aquele espírito precisava disso, por que não? Se concretizou ali algo que ele precisava materializar ali, aquele pensamento, aquela palavra. Têm sido dadas em todas as línguas, em grego, em latim, em sírio, em caracteres hieróglifos, etc. Mas ainda se não prestaram as dissertações seguidas e rápidas,
como permite a psicografia, ou a escrita pela mão do médium. Ok? Então, se a gente pudesse definir qual a diferença em relação à psicografia, além de não ter diretamente a ação conjunta com o médium, mas sim demandar que algum médium auxilie profundamente, quase que um médium de efeito físico, a fornecer fluidos que tenham essa capacidade, que é um fluido muito especial, que vai ter que se misturar com o fluido perispiritual do espírito comunicante, para ali sim produzir o fenômeno, sim, é isso. E sim, a verdade mais oculta que ele estava se referindo, que é daquele capítulo, é que sim, é um princípio inteligente. E esse princípio inteligente não é nem nada sobrenatural. É um espírito em desenvolvimento, assim como todos nós, e que possivelmente desencarnou há pouco tempo, ou desencarnou há muito tempo, ou é alguém, algum espírito mais evoluído, passando uma mensagem importante. Mas vocês perceberam que ele não foi desenvolvido, ele não tem representações diretas, a experiência de Kardec, tá? Ali com Kardec. Quando ele faz essa investigação histórica, do ponto de vista histórico, ele só encontrou fragmentos de palavras, de evidências nesse sentido. Raríssimas foram as vezes que ele encontrou alguém descrevendo que conseguiu obter páginas e páginas de assuntos descritos, escritos completos, né? De mensagens. Ok? Então, assim, não quer dizer que a mensagem é mais superior ou mais inferior. A mensagem é mais maravilhosa ou menos maravilhosa. Há sempre o princípio que tem que ser observado é o conteúdo da mensagem, né? E Chico foi muito bem advertido sobre isso, né? Chico deixou várias vezes reflexões profundas para... Emmanuel deixou várias reflexões profundas para Chico. Chico, o dia que eu falar alguma coisa contra Kardec, me esquece isso aí, Kardec. Palavras de Emmanuel para Chico. Por quê? Certamente poderia ocorrer psicografias ou influenciações em que ele poderia achar que é Emmanuel que falou isso também. Eu acho que foi Emmanuel, então é Emmanuel, entendeu? Não, ele vai saber que é Emmanuel através do conteúdo, né? Claro que ele era dotado de uma mediunidade onde ele conseguia confabular diretamente com Emmanuel, mas isso não quer dizer que alguém não pudesse se passar por Emmanuel, mas é difícil você brilhar à luz de Emmanuel. Então, seria muito difícil enganar o tipo de clarividência que Chico assim já ostentava, né? Médio ostensivo, vem da palavra ostentação, ou seja, que ele apresentava, né, essa capacidade mediúnica de enganar ele a esse ponto, né? Parecer um espírito com a aparência de Emmanuel, enganar ele 100%. Isso seria algo inusitado. É lógico que ele ia perceber não só pelo conteúdo, pelo teor da conversa, pelo teor da vibração. Então, foi forte, né? Emmanuel falar isso para ele. Fica com Kardec e me esquece. Mas ele não falou só nesse sentido, ele falou no sentido cuidado para você não seguir outras linhas de pensamento, né? Por favor, siga o caminho de se manter na linha do pensamento mais profundo aí de Kardec, que vocês estão vendo, não é algo simples de estudar sozinhos, né? É pesado, o texto é pesado, mas a gente vai aos pouquinhos alternando com a página inicial para ficar mais palatável para todos nós, tá bom? E semana que vem, já vou marcar aqui, ó, finalmente entrando no item 150, nossa, quase comemorando aqui, pneumatofonia. Logo depois, nós já vamos entrar, agora sim, começa já nas sequências do que a gente já está mais acostumado, né? Capítulo, né, 13, vamos entrar na da psicografia, né? Para psicografia indireta, até chegar na psicografia direta ou manual, ok? Mas antes vamos ter que passar mais uma vezinha aqui na pneumatofonia. Por que Kardec está dando essa volta toda, né? Vamos falar só das mediunidades, como tem que ser, como que é, como que não é. Não, temos que ter cuidados, né? Porque ele está treinando e capacitando a nossa consciência em relação a como se dinamiza e funciona essas leis naturais, dos quais, por vezes, né, não estamos muito atentos e cuidadosos.
E aí podemos ter interpretações errôneas, visões completamente deturpadas e causar grandes prejuízos àquela atividade, né? Que requer a nossa coparticipação de uma maneira mais equilibrada, e sem ter esse conhecimento um pouco mais aprofundado fica mais difícil. Como que a gente vai se sentir em relação a isso tudo e principalmente como vai se sentir em relação ao fenômeno em si, tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Alguém? Então vamos lá, gente. Vamos à prece de encerramento então. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita amor e misericórdia, agradecemos, Senhor, a Tua ajuda, o Teu amparo, as Tuas vibrações de amor e carinho por todos nós. Obrigado, Senhor, pelo Consolador prometido, a consolar os caminhos que temos que caminhar, a consolar as quedas que temos que levantar, a consolar os recursos divinos que já estão lá fecundados, ainda aguardando germinar no nosso mundo íntimo e que ainda não sabemos regar e que ainda não sabemos cultivar. Obrigado, Senhor, pelo seu estímulo, pelo seu amparo, sempre solicitando de todos nós boa vontade e coragem para nos desafiarmos em agir mais no bem, mais na compreensão, mais na tolerância, com extremo sacrifício pessoal e de extrema renúncia de valores e percepções errôneas que sempre animamos. Obrigado, Mestre, por todas as possibilidades dos seus trabalhadores de amor e carinho, hoje e sempre. E assim pedimos por darmos por encerrada a reunião do Estudo do Livro dos Médiuns da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Seja. Boa